Olá, bem-vindos a mais um De Frente com o Touro, o programa de entrevistas com pessoas proeminentes do mercado financeiro. E hoje vamos conversar com Paulo Moraes, um gigante, uma fera. Paulo é formado em Direito pela USP e tem pós-graduação na Universidade Clássica de Lisboa. Ele é sócio da empresa de depilação Espaço Laser, que fundou junto com Tito Pinto e Igor Moura. Antes da Espaço Laser, ele foi sócio do delicioso restaurante português Bela Sintra, que eu sempre vou, da revista Let's Go Bahia e das lojas Mundo Terra. Em 2018, Paulo se tornou CEO da Espaço Laser e abriu o capital da empresa em fevereiro de 2021. Bem-vindos, Paulo. Prazer, Torinho. Obrigado pelo convite. Que isso, é uma honra ter você aqui nos estúdios da Jovem Pan. Obrigado mesmo pela presença, tá? Obrigado. Bom, vamos começar então. Antes da Espaço Laser, além das sociedades que eu mencionei, qual que foi sua trajetória profissional? Conta um pouco para o público de casa. Então, Torinho, na verdade, eu costumo dizer que o Paulo Moraes veio ao mundo contra a vontade dos homens e sob a proteção de Deus. Porque na história, vou contar rapidamente dessa parte, quando a gente entra na parte profissional. Porque eu venho de uma família humilde da periferia de São Paulo, que quem conhece São Paulo, o bairro de Pirituba. E naquela altura, quando minha mãe ficou grávida, meu pai teve rubéola. E nessa época, nessa situação, a recomendação médica era muito forte no sentido, faça o aborto. Porque a criança poderia nascer com problemas. E minha mãe, contra a vontade dos homens, e sob a proteção de Deus, falou assim, ele nasce da forma que ele vier, nós vamos aceitar e vamos amar da mesma forma. E estou eu aqui. História bonita. E com esse desafio inicial de vida, contra a vontade dos homens, e numa periferia de São Paulo, a gente começa a vida nossa, na nossa família, tem altos e baixos, vai contando, mas o Paulo Moraes, com essa trajetória, a primeira formação acontece como técnico em agropecuária, o primeiro sonho foi ser agricultor, cuidar da terra e dos animais. Então me formei na Unesp de Jaboticabal como técnico em agropecuária. Olha só, mas isso eu não sabia. Mas acontece que o ano é 85, é o ano começa a se rediscutir a redemocratização do país. E eu me envolvi no movimento estudantil. E a proposta naquela época era, vamos reinstalar os grêmios estudantis que estavam desaparecidos em razão do momento da ditadura. E durante a semana estudava e aos finais de semana viajava o estado de São Paulo inteiro, convencendo estudantes que era preciso os jovens, os estudantes voltarem a falar de política, instalando os grêmios estudantis. E aí aquele negócio que veio na cabeça, ao final do curso, que eu estava terminando, eu falei assim, caramba, eu gosto pra caramba de plantas, eu gosto demais de animais, mas me deu um estalo muito forte, eu estou, na verdade, curtindo demais cuidar de gente. Porque a relação humana tinha me deixado apaixonado na essência. Aí, bom, o que eu vou fazer da vida nessa fase seguinte? E com o desafio que tinha em família, onde não havia muito dinheiro, muita disposição e capacidade de poder fazer grandes sonhos. Bom, eu vou estudar Direito. Vai estudar Direito e como... Já formado. Técnico agropecuária, eu falei, eu vou fazer faculdade de Direito. Porque ela é uma faculdade que fala de relações humanas, para mim fazia todo sentido. Com o desafio de ser uma faculdade que não haveria condição de pagar. Então, o desafio era estudar muito para entrar numa boa faculdade, que é a USP, que é uma faculdade subsidiada pelo Estado. E a melhor do país. E uma das melhores, não porque sou um franciscano, como dizemos lá no Lago de São Francisco, mas a melhor do Brasil, com certeza, para o direito. Eu fiz MBA lá no Lago de São Francisco. Que bom. Boas memórias desse período de faculdade. E nessa luta, e uma história do meu pai, que vinha numa retomada de vida, depois de ter algum pequeno escritório, perdeu, se tornou empregado de novo. Quando eu inicio a faculdade de Direito, meu pai me faz um desafio. Então, seu pai empreendeu. Teve um escritório e depois voltou. Empreendeu, não foi bem. Não foi bem. Mas empreendeu. Empreendeu. Ele fez o meu desafio. Pai, eu estava sonhando, queria voltar a reconstruir o escritório que eu tinha e não tenho mais. Eu falei, pai, conta comigo, eu não entendo nada de contabilidade, mas se você me ensinar, eu vou aprender, não tem problema nenhum. Pô, que legal. Então, essa sua veia empreendedora veio do seu pai. Com certeza. Mas mais do que isso, eu vou contar uma parte dessa conversa que outro dia estava fazendo uma reflexão justamente sobre esse tema. Por que eu fui gostar e entender e me apaixonar por arriscar nesse mundo de empreendedorismo. Que é muito mais arriscado do que o emprego fixo. Muito. Com todos os riscos que representa empreender no Brasil especificamente. Então, a minha jornada como é que era? Durante o dia, com meu pai, numa pequena sala inicialmente, de 2x2, não mais do que isso, emprestada por um amigo, porque a gente não tinha como pagar aluguel do escritório. Meu pai conseguiu a sala, conseguimos alguns móveis, inclusive doados por alguns amigos. Compramos no Brás
uma máquina Facite de lançamento contábil de ficha tríplice, olha o que eu estou te falando. Eu não sei nem o que é isso. Pois é, isso é muito antes do computador. É ali que aquelas que tinha os furinhos, aqueles negócios com furinho, não? Com os cartãozinhos que a máquina batia, era uma loucura aquilo. Final do dia, você estava com a cabeça até de tanto que aquilo fazia barulho. Imagina seu pai mais velho, devia doer mais. Pois é. E ele me ensinou a trabalhar com a máquina, eu que fazia os lançamentos contábeis. Que legal. E à noite, eu ia para a faculdade, onde ficava até às 11h30 da noite. E às 11h30, quando normalmente a maioria dos alunos normalmente saíam antes da aula, você via normalmente 4, 5 pessoas, não mais do que isso, na sala. Com certeza. Você era um deles? Eu era um deles, sempre, legal, absolutamente cara, ali. Que legal. E ao final da jornada, pegava ali na Praça da Bandeira o ônibus Patriarca para voltar para casa, depois de uma jornada grande. Fiz isso durante 5 anos, mas olha que interessante. Que foi o tempo da faculdade até se formar. No tempo da faculdade, eu e meu pai fomos reconstruindo o escritório que ele tinha perdido. Conquistando clientes, legal, reestruturando a estrutura, na verdade, inclusive criando departamentos que na medida que a gente foi captando mais clientes, a gente teve condição de fazer. Eu aprendi todas as rotinas do escritório e aí, sim, vem a grande escola da vida, onde eu entendi a alegria e o brilhantismo e assim, admirar os empreendedores, porque nós, no escritório de contabilidade, atendíamos pequenos empresários e médios empresários. Você começou a ter contato com outros empreendedores. Muito contato, que eram os nossos clientes. Claro. Que eram os nossos clientes. E aquilo me fascinava, né? A gente via pequenos empresários começando, crescendo, legal, e eu participando, entendendo, e eu vi os números, porque fazíamos a contabilidade dessas empresas, eu via o que acontecia com os números à medida que crescia, e o desafio que cada um deles, na verdade, a gente acabou criando uma relação de amizade com muitos deles. Aquilo para mim era um mundo de sonho. Mas tem um amigo meu que fala assim, é mais fácil um cliente virar seu amigo do que seu amigo virar seu cliente. Isso também é verdade. Depois fiquei quase 3 anos em Portugal fazendo uma pós-graduação. Trabalhava lá, no mesmo ritmo. Trabalhava durante o dia numa agência de turismo. Que é essa Universidade Clássica de Lisboa. Na Clássica de Lisboa, e à noite ia para a Universidade Clássica de Lisboa para fazer a minha pós-graduação. Você chegou a trabalhar em Portugal também? Trabalhava em Portugal, porque nessa época, inclusive, eu já tinha um filho, era casado. Então precisava sustentar a família. Puxado, né? E no retorno, voltando de Portugal, chegando aqui, ainda sem definir o que ia fazer, meu pai perguntou, e aí, o que você vai fazer? Vai voltar para o escritório de contabilidade comigo? E eu falei, meu pai, eu te amo, mas eu odeio essa contabilidade, cara. Ai, essa máquina barulhenta! Essa contabilidade eu odeio. E aí ele, com toda a simplicidade e natureza, tá bom, mas você vai fazer o quê? E ele sabia que eu não tinha recursos capitais e tinha uma família para cuidar. Como é que ia ser a vida? Eu falei, pai, meu plano é o seguinte, a minha ideia é, como advogado que sou, e me formei para isso, estudei muito para isso, eu vou visitar cada um dos nossos clientes e agora amigos para tentar capturar algum tipo de serviço na área de advocacia, para começar a minha carreira na advocacia, já que a contabilidade não me encanta. E comecei assim, Toninho. Comecei no escritório usando a base de clientes do meu pai. E hoje, acreditando, entendendo... Isso estamos que ano? Estamos falando que ano? O ano eu estou falando 93. Esse é o ano que eu começo essa jornada. Eu tenho certeza que as pessoas que me passaram pequenas causas fizeram muito mais e respeito, amizade, porque... Pensa, um jovem advogado com 20 e poucos anos, é difícil imaginar que alguém procurasse ser advogado para uma grande causa. Claro. Mas a verdade também é que... Você começou com pequenas causas. Não, e o que tivesse, né? É lógico. Não para escolher. Pagou, levou. Faço. Daqui que eu faço. Não tem isso problema. Aí eu começo sempre assim. Tinha que se arrumar bem bonitinho, bem para parecer bacana, para poder o cara ganhar confiança, e estava lá e falava o que fazia, e de fato o que eu me comprometia a fazer, eu fazia bem. Legal. Com muita dedicação. Mas aí um amigo dessa base de clientes me procurou fazendo um desafio de uma causa que ele pediu para estudar, que parecia muito interessante, uma causa muito relevante. E depois de estudar o caso, eu falei, olha, eu acho que tem sentido, dá para fazer. E, Torinho, eu tive sucesso na causa. Que legal. E então, aos 26 anos... Você venceu uma causa importante. Grande, e que me rendeu honorários que eu jamais sonharia ganhar na vida, e que me colocou numa situação, agora o Paulo vai começar a brincar. Então, primeiro o que eu fiz? Primeiro eu comprei a casa que eu não tinha para minha família. Claro. Um bom carro, porque até ali eu tinha uma condução. Claro. E o resto do dinheiro eu comecei a empreender. E aí surgem os negócios, você mencionou alguns que eu empreendi, mas na verdade existem outros que fiz, alguns inclusive deram certo, outros não tanto. Então tem curva de aprendizado. Então, empresas de coleta de lixo, restaurante que você mencionou, Bela Sintra, o Trindade. Trindade também? Eu gosto de Trindade também. Na Rua Mauri. Era na Mauri. Era na Rua Mauri, depois abrimos mais um no shopping. Todo roxo. No Barueri, isso, exato. Roxo. Boa memória. Eu fui muito lá. Boa memória. Cheguei a fechar o segundo andar, lá tinha um lugar para fazer evento. Isso, aquela sala que era deliciosa. Uma delícia lá.
E conta quando é que foi o gatilho para montar a Espaço Laser, quando que a Espaço Laser foi fundada, como é que foi o começo? Conta o comecinho da Espaço Laser. Vou contar essa história. Hoje a Espaço Laser fez IPO, empresa listada, só para deixar claro para todo mundo. Com 740 lojas abertas em todo o país. É uma empresa que a gente tem muito orgulho e muito carinho do que a gente faz no dia a dia, com muita energia, na verdade. Sim. Mas já vamos falar tudo dela aí. Para falar desse início dessa história. Como é que ela nasceu? Eu já tinha tido alguns Quem teve a ideia? Então, eu já tinha tido alguns negócios com o Tito. O Tito é um dos sócios fundadores comigo e o Igor, né? E a gente já tinha feito algumas coisas e naquela altura, esse negócio que eu tinha tido com o Tito não andava tão bem. E aí a gente tinha o desafio de colocar isso para o Tito, a gente precisa identificar um novo negócio para a gente fazer investimento, para a gente voltar a uma rota de crescimento, algo que seja replicável. Até que dê escala, que seja escalável. E aí, uma tarde, o Tito vai ao Igor. O Igor é médico de formação, tinha uma clínica estética, com dermatologia, todos os tratamentos estéticos. Não vou entrar nos detalhes do que ele foi fazer lá, a respeitar a individualidade do Tito, mas ele foi por indicação da namorada dele para fazer um tratamento. E aí, lógico, conheceu o Igor. O Igor é um cara que... Isquiano. De muita conversa também, muito expansivo. E aí, para resumir um pouco essa história, o Igor falou de uma ideia que ele tinha de fazer uma clínica usando uma máquina que ele tinha na unidade dele, de depilação, algo que, na verdade, a gente já tinha visto, e aí eu queria render uma homenagem a uma pessoa aqui, que, na verdade, é o grande inspirador, antes mesmo da Espaço Laser existir, que se chama-se Charles Yamaguchi. A vida é engraçada, ela, na verdade, vai conectando as pessoas, a gente não entende algumas conexões, mas o Charles Yamaguchi, eu tinha uma relação com ele, porque ele tinha cuidado da minha mãe em um período anterior. Ele é um cirurgião plástico fantástico. E o Igor conhecia ele porque tinha trabalhado para o Charles Yamaguchi como médico. Mas o Charles era, naquela altura, o presidente da Associação Brasileira de Laser. E ele, como homem visionário, trouxe a primeira máquina de depilação a laser para o Brasil. E mais do que isso, ele plasmou a ideia de ter um centro estético de depilação a laser dentro de um shopping, criando uma máquina, inclusive, que chama-se Depilaser. E aí existia a primeira rede de depilação a laser, na verdade não era uma rede, era uma primeira unidade, que, lógico, deu a visibilidade para o Igor de algo que parecia interessante. E o Igor tinha isso na cabeça. E a gente se encontra numa tarde de abril, para um bate-papo, eu e Tito com o drive buscando um novo negócio que fosse replicável, e o Igor com a visão de que, sim, a depilação a laser no modelo que ele já tinha visto poderia ser algo escalável, podia ser muito bom. A conversa que eu costumo dizer dos três malucos, de um final de tarde, a gente funda a Espaço Laser, e foi exatamente isso, sem muita formalidade, a gente funda a Espaço Laser, a gente inclusive discutiu como seria o nome da nossa nova empresa. O desafio era como é que a gente começa o negócio, então precisamos instalar primeiro a nossa primeira unidade numa loja de shopping. Elegemos um shopping onde a gente pensava que seria interessante, porque não existia grande verba de marketing. Então, nossa cabeça precisava estar posicionada num shopping com fluxo de gente. Mas o incrível dessa história, e coube a minha essa missão no shopping que a gente elegeu para montar a primeira loja, ir lá para falar do projeto, para falar que a gente gostaria de abrir uma loja de depilação a laser, e a primeira resposta foi pragmática para a gente. Não. Vocês são malucos? No nosso mix de serviços e produtos, não cabe uma clínica de depilação a laser. Escuta, falar hoje de uma clínica de depilação a laser parece algo singular e simples. Sim, mas lá em 2004, eu me lembro muito bem que a gente falava, o que você faz? Não, a gente tem uma clínica de depilação a laser. A pessoa, depilação o quê, meu amigo? Eu nem entendia o que a gente estava falando. Até porque a depilação a laser, até ali, era algo absolutamente restrito a pessoas com muito dinheiro. Só clínicas de alto padrão, do tipo que o Igor tinha, como o Charles tinha. E as pessoas não sabiam que tem que existir. Nem sabiam, em todos os benefícios. E o nosso grande desafio ao fazer o movimento que a gente fazia naquele momento era democratizar um tratamento que é extraordinário sobre todos os aspectos. Saúde, tratamento da pele, higiene, até com relação ao próprio meio ambiente, porque a pessoa que se depila com cera ou lâminas de barbear descarta uma quantidade gigantesca de coisas no meio ambiente que demoram cerca de 400 anos para degradar. E a depilação a laser, absolutamente nada de resíduo no meio ambiente. E também te ajuda que você não precisa mais ficar depilando nem barbeando, então ganha tempo também. Se fosse falar aqui de todos, maximiza, né? Daria pra gente falar um monte sobre os benefícios da depilação a laser para homens e mulheres, que eu tenho dito todo tempo. Os homens cada vez mais entendem os benefícios da remoção do pelo. Essa é uma das minhas perguntas aí, como é que você conseguiu puxar os homens? Nós vamos falar desse tema também, porque também tem uma historinha atrás da história dos homens.
E aí a gente abre, depois de muita discussão com o shopping, que se convenceu que os malucos poderiam abrir essa loja lá. Nós tínhamos uma máquina, que pra gente, naquela altura, era muito investimento, e ainda continua sendo no dia de hoje, mais de $100 mil custa cada máquina. Louco. A gente tinha uma máquina e 2 clínicas. Caramba, como é que funciona com uma máquina e 2 clínicas? Segunda, quarta e sexta, trabalhava em Moema. Carregávamos a partir das 10 horas da noite, quando pode entrar. Essa máquina de 120 quilos, numa furgão. Isso que é garra, isso é garra. Terça, quinta e sábado, essa máquina trabalhava no Shopping Morumbi para atender as pessoas, e mais do que atender, na verdade, mostrar o que era o tratamento a laser, porque as pessoas passavam a porta do shopping, e algumas agora, a gente dá risada agora que eu vou te falar, mas naquela altura era duro demais. A leitura inicial era espaço lazer, e perguntava se ali poderia deixar o meu filho enquanto eu faço compra. Eu disse, não, olha, na verdade aqui não é lugar para deixar seu filho. É para cuidar de você, a gente aproveitava o gancho e vamos explicar o que o Espaço Laser fazia. Tá, e deixa eu te falar, você contou a história do Tito, do Igor, mas e a Xuxa? A Xuxa é sócia. A Xuxa é sócia. Tô curioso para saber como é que a Xuxa apareceu na história, como é que ela entrou na sociedade, ela ainda é sócia, o que ela agrega de valor, não agrega, é só propaganda. O que conta para nós? Vamos lá. A Xuxa, como é que começa a história da Xuxa? A gente tem hoje sócio, e na verdade eu tinha como amigo, José Semenzato, que é um empresário do universo de franquias, e eu já por 2 vezes tinha conversado com o José Semenzato, conversando, Zé, eu tenho esse negócio aqui, o que você acha de a gente avaliar para a gente fazer uma rede de franquia com eles? A primeira vez ele me falou não de forma educada, não, seu negócio está na fase inicial ainda, mas vai aí firme, que está indo bem. A segunda vez, quando a gente já tinha mais ou menos umas 20 unidades, encontro com o Semenzato numa festa, ô Zé, lembra aquele negócio que você falou que era pequeno, agora já está com 20 unidades, vamos pensar franquia. Ô Paulo, agora estou envolvido em outro projeto, não posso desfocar. Até que, em 2014, a gente começa a entender que a gente precisava acelerar de forma... Que é quando vocês criam o franchising, um negócio assim, isso, né? Então, mas deixa eu te contar que eu não vou te explicar. Então a gente precisava crescer. Não tínhamos dinheiro para fazer o crescimento orgânico com recursos próprios, aliás, nem estrutura para fazer esse crescimento de gestão própria. O caminho natural seria a franquia. E aí, novamente, lembrando que o Zé, naquela altura, tinha a Xuxa como parceira e sócia em outro projeto que eles tinham, me veio de novo a memória e ainda fizemos um filme, né? Convencemos o Semenzato a vir nos ajudar a fazer franquia que a gente não sabia fazer. Agora ele com a Xuxa, junto nesse projeto, para dar uma maior visibilidade para o nosso negócio, uma pessoa que tem respeito e visibilidade nacional. Proeminência, todo mundo... E ele falou, Paulo, você está ligando na hora certa. A Xuxa, dia desse, disse que adoraria ter algo no setor de estética e beleza. Caramba, até deu palpitação na situação. Caramba, vai dar certo. Mas, tá bom, mas esse processo é o seguinte, vamos falar para o empresário da Xuxa vir conhecer o negócio de vocês. Se ele achar que faz sentido, a gente avança. Veio o empresário dela nos conhecer o nosso negócio, mostramos o que era o modelo, e falou, adorei, só tem um pequeno problema. A Xuxa está envolvida num projeto na área de estética, ela começou a falar com uma amiga dela, que é uma dermato, e eu conheço bem a Xuxa. Por dinheiro nenhum, ela vai estragar uma amizade. Então eu preciso ver que grau de conversa que ela está com a Carla, para saber se é possível voltar, e aí, horas de espera e nervosismo, né, Torinho? Imagina, será que vai dar, será que não vai dar? Até que o Semenzato me liga, isso é um pouco no início de dezembro, Paulo, olha, vai ter o show da Xuxa aqui em São Paulo, e a Xuxa eu conheço bem, ela gosta e quer conhecer com quem ela vai fazer negócio. Eu acho que era legal a gente ir junto desse show da Xuxa, para ela te conhecer, para ter o primeiro contato, para saber como é que é. Então, no dia 13 de dezembro de 2014, eu estava no show da Xuxa, com a minha família, foi a primeira vez que eu tive contato com ela, uma pessoa extraordinária, porque até então eu só conhecia como telespectador, na TV. Conheci o primeiro contato, muito simpático, batemos um papo ali, um pouquinho antes do show. Primeira foto com ela, com a família junto. Ficamos o show inteiro dela para assistir o show, mas ainda não tínhamos a resposta. Claro. Até que em janeiro vem a resposta definitiva. Olha, ela topou a ideia, mas tem mais uma condição. Mais uma condição ela só vai entrar no negócio se ela souber que o negócio funciona de verdade. Eu falei, tá fácil isso então. Vamos marcar numa clínica, ela vem aqui para São Paulo, a gente atende. Não, vocês não estão entendendo. Tem que levar a máquina na casa dela. Como é que é? Uma casa. Aí voltou aquele filme, vocês carregando a máquina pra Moema. Aí a solução e os amigos e os relacionamentos que são importantes. A gente lembrou que a gente tinha um amigo no Rio que tinha uma máquina igual a nossa. E a gente ligou pra ele, inclusive recentemente eu voltei a falar com ele. Falei assim, olha, dá pra você emprestar sua máquina por um dia? Então, lógico, o Igor falou, não, pode levar, não tem problema nenhum. Pegamos a nossa melhor fisioterapeuta e marcamos com a Xuxa pra fazer o tratamento dela lá, e ela achou o negócio maravilhoso, porque efetivamente o resultado é incrível. E ela é sócio da gente e acionista, na verdade, hoje, até hoje. Aliás, mais do que isso, ela continua sendo
a nossa garota propaganda, a nossa embaixadora, a pessoa que fala muito e mais, Tony, é muito mais até do que a imagem dela na nossa companhia. E no meio da pandemia, né, vocês abriram capital, fizeram um IPO. Né, eu imagino deve ter sido um movimento arriscado, né, alguma coisa, uma situação de nervosismo, né? Como é que foi essa decisão? Como é que foi o IPO? Como é que foi o nervosismo? Pois é. Essa também tem uma historinha boa para isso. Vocês levantaram mais de 2,5 bilhões de reais. 2,600, né? 2,640, né? Isso, levantado entre primária e secundária. Depois, se puder falar um pouco também de como vocês destinaram os recursos, para que tá toda essa quantidade de dinheiro que vocês vão fazer. Tá bom, vamos falar. Na verdade, Torinho, assim, o ano 2020 foi marcado pela pandemia. Pela pandemia. O 21 também, né? O 20 foi terrível, né? Fechou tudo. 21, não tinha Uber, eu não consegui trabalhar. Mas 20, eu acho que a dificuldade era maior, porque lá estavam mudando com algo absolutamente desconhecido, sem panorama de vacina. Absolutamente. Sem panorama nenhum. Aliás, algumas pessoas estavam convencidas que tinha acabado o mundo, né? E parecia. Se saía, não tinha nada na rua. Ninguém. Os primeiros dias não tinha nada. Então, nesse cenário que a gente vinha vivendo, e foi um momento de muita intensidade de trabalho para manter a companhia de pé, a gente, em maio, começa a retomar com a abertura de lojas. Inclusive, eu fiz questão de, as primeiras lojas que abriram, eu falei, eu vou abrir a loja, até para mostrar para nossas equipes que a gente está junto. Reabrimos algumas lojas, ainda dava para abrir todas a rede, mas dia 2 de junho, eu sou impactado por um banqueiro do pessoal da XP Investimento. Fala, Paulo, mandou uma mensagem. Paulo, posso falar com você? O Amorim, o André Amorim? Não, o Shinji. Ah, tá. Ele que me ligou. Paulo, daria pra gente falar um minuto, só pra gente bater um papo? Só um minutinho, só tô terminando aqui um call, nós vivíamos nos calls. Né? O Zoom, né? A nossa vida era uma loucura. Fora as lives, não aguentava mais live, meu. Aí eu já te ligo em seguida. E como comprometido, terminada o call, eu liguei pra ele, e falando um pouco de qual era o cenário, como é que estava o mundo, a situação e a visão, e o que ele dividiu comigo era que, Paulo, com certeza, com o momento que vivemos, os capitais vão estar muito ávidos por bons ativos. É quase certo que você verá aí um grande movimento de busca por bons ativos. Aqui me passou um filme na minha cabeça, Torinho. O IPO era algo que passava na nossa cabeça? Sim, estava no nosso radar a possibilidade de um IPO. Mas olhando em perspectiva, talvez 2024, 2025, lá para frente. Aqui não estava, especialmente no momento de pandemia. Claro. Mas aquilo, de tudo que eu ouvi, aquilo cristalizou na minha cabeça de forma rápida. A hora é agora. Eu falei assim, dá para fazer, pô. Nós mostrando a resiliência que nós estamos mostrando. Acelera. Vamos fazer. Liguei pro Igor, dividi um pouco da conversa que eu tinha tido e falei da minha ideia. Falei, vamos fazer, dá pra fazer. O Igor, a resposta imediata foi, você tá ficando doido, cara. Nós estamos que maluco aqui para manter essa empresa de pé, com toda essa dificuldade que tem sido. Você ainda quer falar de IPO? Eu falei, dá para fazer, cara. Acho que agora é o momento. Porque pode parecer uma pergunta boba, mas assim, na pandemia, eu imagino que deve ter caído os clientes, fecharam loja. Quem que vai pra praia? Quem que vai pra piscina? Não podia. Fecharam as praias. Então, e fechou 100% da rede. E lembre-se, nós somos... Você fechou 100% da rede? O lockdown, loja fechada. Shopping, né? Loja fechada. E nós somos um varejo de serviço. Vocês fizeram um IPO com as lojas fechadas? Não. Nós já pegamos ele, depois nós reabrimos. Mas mesmo com loja fechada, nós seguimos vendendo. Porque ao contrário do que você falou, a depilação, especialmente para a mulher, não é um luxo, é uma necessidade. Estar cheio de pelo vira um problema. Aliás, aquelas mulheres que não faziam depilação entenderam a importância da depilação a laser no momento que não podiam, não tinha depilação para ela, não tinha como fazer. Entendi. Então, mesmo com loja fechada e com toda dificuldade, vendemos menos, é verdade, mas vendemos. Tava funcionando. E vocês faziam o quê? Em casa? Ia na casa das pessoas? Não entregava. Nós vendíamos para entrega futura quando abríssemos as lojas. Isso que é se reinventar, hein? É isso, e mais do que isso, a confiança que os clientes depositaram na nossa marca, no nosso trabalho, né? Porque estavam comprando com uma condição mais favorável, mas só receberiam o serviço comprado naquele momento quando fosse possível a abertura da loja, que a gente não sabia quando. Caramba! Tudo no incerto. E com essa realidade, com essa dificuldade, que na verdade com o apoio de toda a rede, eu acho que aí a gratidão por todos que trabalham com a gente, porque isso só foi possível com eles, sem eles não seria possível, a gente manteve a empresa, e mais do que isso, manteve a empresa forte e retomamos fortemente. Então, para voltar lá rapidamente na decisão da IPO, o Igor falou que não, depois entendeu, o trabalho seguinte era convencer os demais sócios. O convencimento foi muito mais rápido, mais fácil do que eu imaginava. Eu achei que ia ter que falar horas e horas e todo mundo acho que sim, mas ficou colocado, tá bom, você cuida disso, deixa comigo que eu vou cuidar. E o trabalho intenso, que é gigantesco, o processo para a construção do caminho do IPO, mas a verdade é que no dia 1 de fevereiro de 2021 estávamos lá na Bolsa de São Paulo,
Muito bem. Fazendo o toque do sino, fazendo a abertura do nosso capital. Que legal. Eu entendi essa parte aí das mulheres, tal, precisarem tal. Mas e os homens? Como é que você conquistou os homens? Então, veja como é que é interessante essas coisas. A gente tinha, historicamente, na nossa base de clientes, 2% do público masculino. Pouco. Muito pouco, quase nada. Até que uma pessoa do Departamento de Recursos Humanos da nossa empresa, numa conversa de final de tarde, falou, caramba, por que a gente não faz uma loja para atender homem? Porque talvez os homens não venham nas nossas lojas porque se sentem meio constrangidos, ainda tem um pouco desse negócio do machismo. Aí foi, Marcelo, fazer uma loja para público homem só, a equação talvez não feche, mas aquilo acendeu uma luz. Aí a gente tem que começar a falar com o público masculino para explicar. Pelo menos, né? Não, para entender os benefícios. Claro. Especialmente o público jovem que entende rapidamente isso. E aí, o que nós fizemos? Fizemos uma loja pop-up para contar o conceito de uma loja e atendendo homens. Fizemos toda a mídia que isso implica e passamos a falar muito do tema. Tá. Inclusive, eu falo muito desse assunto, eu costumo, inclusive, brincar que aquele homem que está chegando aos 35, não se assuste, mas o pelo na orelha vai nascer. E a forma mais racional e inteligente... Eu já fui uma vez na estação laser e fiz orelha e nariz. Esse problema é com laser, no nariz, na orelha, faixa de barba. E o jovem, o público mais jovem, que já sabe os benefícios, removendo pelos de peito, costas, do corpo inteiro, isso já tratando de forma natural. Então, com esse trabalho, hoje a gente já tem quase 10% do nosso público masculino. Muito legal, muito legal. Então, e também o público cresceu muito, então, muito. 10%, então também cresceu muito. Muito. Porque além, as mulheres crescem. Mas claramente os homens entendendo os benefícios disso. Claro. Não, hoje eu conheço muita gente que fez. Eu já fiz na orelha e no nariz, eu verdade. Eu também. Sim. Ô, Paulo, nós estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo, que tá maravilhoso. Que história. Obrigado por dividir essa história aí com o público da Jovem Pan. Tá? E a gente tá chegando numa parte do programa que chama Bate-Touro. Eu falo uma palavra pra você e você me fala o que vier na sua cabeça. Fechou. Tá bom? Um ídolo. Winston Churchill. Uma viagem. Bahia. Um sonho. Que a gente tem um Brasil mais justo. Um erro para não ser repetido. Na verdade, não ficar com medo de fazer o que você tem vontade de fazer. Um guru. Um amigo que eu tenho chamado José Paulo Figueiredo. E aí eu vou responder não tão curto essa sua resposta, essa sua pergunta. Eu recebi, quando eu tinha, lá no ano de 93, eu peguei de um livro 7 dicas para ser uma pessoa de sucesso. Não me lembro já das 7, eu tenho guardado, inclusive dei pro meu filho isso agora. Legal. Uma das dicas era ter uma pessoa de referência, de sucesso, para ser seu mentor. Sem dúvida. E eu tenho essa pessoa até hoje comigo. E é engraçado isso, porque recentemente ele é uma pessoa de muito sucesso, já não vive mais no Brasil, envolvido na área de mineração, tem empresas pelo mundo todo. Mas um dia desse eu achei engraçado, porque eu sempre, e a gente se fala muito, eu sempre sou a pessoa ligando para ele para ouvir o que ele, as minhas dúvidas, para a gente bater papo. E a última ligação foi ele me ligando para perguntar um assunto. E até brinquei com ele. A história está se invertendo, agora você está me perguntando. Que legal. Paulo, muito obrigado. Uma presença assim pesadíssima aqui, gigantesco. Uma história de vida maravilhosa, uma carreira de sucesso assim, da vontade de ser você. Obrigado. Bom, e você que está em casa, muito obrigado. Se quiser, assiste de novo. Se não, a gente se vê no próximo De Frente com o Touro. Um abraço e um beijo no coração de vocês. Vai, Tourinho! Vai, Tourinho! Obrigado, Paulo. Obrigado. Valeu. Realização Jovem Pan News.